No dia 3 de março de 2018, um tremor de terra causou pânico em Maceió. O abalo sísmico foi sentido nos bairros Jupinheiro, Serraria, Farol, Bebedouro, Jatiuca e Cruz das Almas, segundo o registro do Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas. O assalto cedeu em algumas ruas e diversas residências começaram a apresentar fissuras e rachaduras. Após 14 meses de estudos, o Serviço Geológico do Brasil, órgão do governo federal, apontou a mineração de salgema da mineradora Braskem como causa daquela que é considerada a maior tragédia socioambiental em área urbana do mundo. E hoje, 3 de março de 2023, 5 anos após a tragédia, moradores dos bairros afetados realizaram um ato na Avenida Fernandes Lima, no bairro do Farol, em frente ao CEPA, para mostrar que a história não será esquecida. Para Elisa, ex-moradora do Pinheiro, o ato de hoje é para mostrar que a luta continua e alertar a população que o caso segue impune. Ela ressalta ainda que os moradores dos Frechais precisam de apoio. A principal motivação hoje é a gente deixar marcado o 3 de março. A gente não pode deixar as pessoas esquecerem o que aconteceu. A gente não pode deixar as pessoas esquecerem que houve um crime contra o meio ambiente, contra as famílias, contra os comerciantes, contra os animais. E nós precisamos marcar o 3 de março. Ele precisa ser lembrado pelos maceienses e pelos alagoanos e nós não podemos deixar esquecer. A gente não pode deixar esquecer. E nós ainda estamos em busca de justiça. Então, o 3 de março, o objetivo de hoje é a gente marcar essa data, é a gente lembrar todos os anos o que a Braskem fez. Já fazem 5 anos hoje, né? Nós tivemos o tremor em 3 de março de 2018, às 2h30 da tarde, né? E a partir daquele momento, as nossas vidas mudaram. E continuam mudando. Nós continuamos sendo vítimas da mineração da Braskem. E essa data, esse movimento é para a gente fazer com que as pessoas não esqueçam. As pessoas não podem esquecer o 3 de março. Elas precisam lembrar o que aconteceu e continua acontecendo no meio da nossa cidade, no meio da cidade de Maceió. Um rastro de destruição, desespero e revolta ainda tomam conta de parte da sociedade alagoana. A sensação que se tem é que a tragédia foi ontem e não tem data para terminar. Com sentimentos de revolta e injustiça, os moradores usaram cartazes e faixas para chamar a atenção de todos contra o prejuízo financeiro e psicológico que eles sofreram. Para Nerivane Nunes, ex-moradora de Bebedouro, a situação afetou a dinâmica de seu núcleo familiar. 5 anos que o crime da Braskem veio à tona e são 5 anos de impunidade, porque essa empresa infratora já deveria estar respondendo criminalmente e isso não está acontecendo em nenhuma instância. Então, nós não aceitamos essa impunidade. Além da impunidade, são 5 anos de massacre às suas vítimas. Então, oferecendo indenizações que são vergonhosas, aviltantes, que não chega, na maioria das vezes, nem a metade do valor real do imóvel. Houve um aumento exorbitante do valor dos imóveis na cidade de Maceió. E esse valor que a Braskem está oferecendo é um valor irrisório, que não dá condições do proprietário conseguir adquirir um outro imóvel compatível ao patrimônio que ele tinha anteriormente. Então, é um abuso total da Braskem. Então, nas tratativas, nas avaliações, é uma total falta de critérios. Porque a Braskem ela entrega um documento que é inválido. Inválido por quê? Porque não tem a assinatura de um técnico responsável. E é um documento apenas descritivo do imóvel, um documento de valoração do imóvel, que traz uma descrição depreciativa do imóvel, com as informações incorretas, que não batem com a caracterização do imóvel em questão. Então, são só absurdos. Então, nós queremos justiça. E isso acontece, essas irregularidades, todo esse abuso acontece, infelizmente, com aval do poder público. Porque é esse acordo que foi firmado em 2020 que rege todas as tratativas. Então, é um acordo que veio favorecer mais a Braskem, a empresa infratora, do que as suas próprias vítimas. Esse acordo nivela tudo por baixo.
né, o valor do aluguel social de R$1.000, onde muitos estão tendo que tirar do próprio bolso para completar o valor do imóvel. Colocaram R$1.000, independente do padrão do imóvel. Então, absurdo. Outro absurdo são as indenizações por danos morais, que é uma imoralidade, precisamos dizer. Porque 40 mil por núcleo familiar, que deveria ser a indenização por danos morais, por morador residente no imóvel. Tinha que ser individualizado isso. E não está sendo. Sem contar que aqueles que têm negócios, os empreendedores, não receberam sequer R$1 de indenização moral, como se esses também não fossem afetados da mesma forma, né, que os moradores. Para a professora Josinete Luciano, não há reparação, o prejuízo é incalculável. Foram-se vidas, histórias, empregos e boa parte da memória afetiva e da riqueza histórico-cultural da cidade. O crime de revolta dos moradores, né, é um crime que é tratado como um fenômeno ou então como um desastre, e não é um desastre, isso é um crime, né, um crime cruel, cruel demais. Por sinal, né, eu perdi minha mãe devido a esse crime tão brutal. Ela não suportou, né, que ia sair da casa e foi difícil demais. Até hoje está sendo difícil, né? Faz 2 anos da sua morte e ainda tentando me levantar, porque eu me sinto como se caísse de um prédio de 10 metros ou mais e meus ossos estivessem todos quebrados. Eu tentando me reerguer ainda. Mais de 60 mil famílias tiveram que deixar suas casas e hoje ainda lutam por uma indenização justa para recomeçar suas vidas. Para a ex-moradora do Pinheiro, Braskem ainda deve prestar contas do crime. Eu sou uma das moradoras, estou fazendo parte dessa luta ao lado dos meus colegas, né? E em prol do veto que o prefeito vetou, os vereadores, eles assinaram por unanimidade, né? E estou correndo atrás desse prejuízo, porque não só eu, que nem outras pessoas dos bairros, não foram bem ressarcida no que a Braskem pagou pelas nossas casas. A gente foi avaliar as casas da gente, ela não pagou o valor exato. E esse projeto de lei que Leonardo Dias, ele colocou na Câmara para ser aprovado, foi aprovado, o prefeito vetou, é de bom valia. Tem nas redes, nos vídeos, quando o prefeito andou no nosso bairro, andou prometendo o fundo de amparo aos moradores. E até hoje a gente não recebeu. Então a gente estamos engajados nessa luta para que o prefeito assuma com a responsabilidade dele, que desapareceu, não deu mais notícia, a gente não ficou ao lado da população, se escondeu. Então o que a gente está acatando é isso. Jorge Gonzaga, que ainda vive na residência no bairro do Pinheiro, diz que a empresa humilha e dita regras para as vítimas. Marcelo Alves e José da Paz, ex-moradores do bairro, alertam sobre a impunidade e afirmam que a luta vai continuar. Nós estamos diante da maior catástrofe ambiental do mundo e estamos diante do maior golpe do mundo, porque não vai cair nada, não vai cair nada. Eu sou morador há 27 anos da rua Professor Mário Marroquim e estou lá com minha família. Os moradores, de modo geral, de todos os bairros, foram enterrados vivos, Só que eles levaram um pouco de azar, porque os moradores foram enterrados na cova rasa. E nessa cova rasa tem muitos moradores que saiu da cova e está lutando, né? Quero aqui agradecer a vereadora Teca Nelma pelo excelente trabalho, pelo apoio que tem nos dado. A Câmara de Vereadores, que eu não tenho dúvida que esse veto do João Henrique Caldas, prefeito de Maceió, os vereadores vão votar a favor do povo, porque é um dinheiro que não é da Prefeitura de Maceió. É um dinheiro que a Prefeitura quer se beneficiar da miséria do povo. Então, assim, nós não queremos nada que seja da Prefeitura. Se é dela por direito,
Parabéns. Agora, 50% tem que ser dos moradores, nada mais justo. E quanto à situação dos moradores que ainda estão no bairro, eu sou um dos, só tenho eu e minha família, eu tenho uma filha de 6 anos de idade, de 11 anos. O que eu acho interessante é que ninguém diz nada, ninguém fala nada, é tudo calado. Enquanto isso, para vocês terem ideia, hoje faz 5 anos da maior catástrofe ambiental do mundo, em Alagoas. E parece para os nossos políticos do estado que não está acontecendo nada. Mas não são eles que estão sofrendo o que a gente vem sofrendo. E realmente, eu que morei aqui no bairro do Pinheiro por 26 anos, fui presidente da Associação dos Moradores do Alto do Céu por 3 mandatos. E lógico, todos nós somos, né, o principal, as pessoas, todos nós estamos prejudicados, fomos muito prejudicados. Não tem dinheiro que pague a situação, né, de todas essas pessoas que passaram durante todo esse período. Portanto, a mineradora, né, ela vem fazendo avaliação, né, não nas residências, assim, mas em terrenos. Então, passaram muitos e muitos anos fazendo crateras embaixo das residências de todos nós, né, e fazendo esse trabalho, e chegou a essa questão de prejudicar, né, esse fenômeno aí do afundamento, né, do afundamento da terra, né, do solo, afundamento do solo. Então isso aí vem realmente prejudicando todas as pessoas, e que essas pessoas estão aqui reivindicando os seus direitos. E o pessoal quer reconstruir a sua vida, né? Voltar a reconstruir a sua vida. E a gente se depara que foi aprovado por unanimidade um projeto de lei que beneficia esses moradores, e o projeto foi vetado. Então, no próximo dia 7 de março, às 14 horas, 2 horas da tarde, os moradores do Pinheiro, o Pinheiro vai Jardim Acácia, o Alto do Céu, ali a Borracheira, Rua do Arame, Jardim Alagoas, o Pinheiro, tem a Gruta do Padre também, a região ali do Bom Parto, Vale Mundaú, Bebedouro, Frechal de Baixo, Frechal de Cima, também o Saém e o Sanatório, porque no projeto de lei é até 1.500 metros, ou 1,5 km, né, das regiões afetadas. Então esses moradores, nada mais justo que esses moradores recebam, até porque esse repasse de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais, ele só foi possível por causa dos moradores. Então nada mais justo que uma parte desses recursos seja destinados a esses moradores. E aí os moradores estão aí se reunindo no próximo dia 7, na Câmara dos Vereadores, para a gente lutar para derrubar ou o veto ou fazer uma negociação no fundo, que é um novo projeto que o prefeito criou. A gente